Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa terceira aula, nós vamos estudar a função exponencial, estudando seu domínio, sua imagem e seu gráfico. Barbadinha. Tá? Então, a função exponencial é toda função escrita na forma f de x igual a na x, que é a forma de potência, onde o a, que é a base da potência aqui, tem que ser maior que zero, quer dizer, tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1. Tá? Então, e o a pertence ao r e o x ali também pertence ao r. Tá? Então, a base é um número real que tem que ser positivo e diferente de zero. E o expoente da função exponencial, né, pertence aos reais. Tá? Veja que a característica da função exponencial é que a variável, né, porque tem a f de x, né, a função depende de x, a variável está no expoente. Por isso que ela se chama função exponencial. Barbadinha. E atenção, para ser função exponencial, a base tem que ser sempre positiva e diferente de 1. Porque se a base for igual a 1, 1 elevado a qualquer expoente aqui vai dar sempre 1, aí a gente cai numa função constante. Tá? Então veja que a base da potência é o número real, positivo e diferente de 1. O domínio da função é o conjunto dos reais, quer dizer, eu posso atribuir para o x aqui qualquer número real, né? O x pertence aos reais, tá? E conforme o valor da base a função pode ser crescente ou decrescente, tá? Mas cuidado que ela sempre tem que ser positiva, a base, tá? Diferente de 1. Tá? Então, com os exemplos aqui a gente vai entender o que acontece conforme o valor da base, se ela é crescente ou decrescente. Ó. Construir o gráfico das funções a seguir e determinar o domínio e a imagem. Tá? Então, na letra A, f de x igual a 2 elevado a x. Veja que a base aqui é 2, né? É positiva e diferente de 1. Então, eu vou atribuir para o x aqui, né, valores, né? O x pode ser qualquer número real e vou calculando a imagem. Tá? A gente pode fazer uma tabelinha aqui, ó, dando valor para o x e calculando o y. Ó, se o x é 3, né, então 2 na terceira vai dar 8. Ó. Tá? Então, eu tenho ponto 38. Tá? Se o x é 2, tá? 2 ao quadrado é 4, então vai me dar o ponto 24. Se o x é 1, 2 na 1 é 2, tá? Então eu tenho o ponto 12. Tá? Se o x é 0, né? 2 elevado a 0 é 1, eu tenho o ponto 0,1. Se o x é menos 1, 2 elevado a menos 1, expoente negativo fica 1 meio. Então eu tenho o ponto menos 1, 1 meio. Se o x é menos 2, 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 2 na 2, que é 1 quarto. Então eu tenho ponto menos 2, 1 quarto. Se o x é menos 3, 2 elevado a menos 3 fica 1 sobre 2 elevado a 3, ou seja, 1 oitavo. Então eu tenho ponto menos 3, 1 oitavo. Tá? Então no plano cartesiano a gente vai marcar esses pontos. Tá? Então veja aqui, ó, tá? O ponto 38 aqui, ó, é o ponto A que está aqui, ó, ponto 38. Tá? O ponto 24, 24 é aquele ponto B. Tá? E assim por diante, o ponto 1, 2, ó, 1, 2 é o ponto C, ponto 0, 1, ó, 0, 1 está aqui, tá? Menos 1, 1 meio, ó, ponto menos 1, né? E aqui é 1 meio, ó, vai cair no 1 meio aqui, ó. Ponto menos 2, 1 quarto, ó, menos 2, esse ponto aqui é 1 quarto, ó, quarta parte aqui desse pedacinho. E quando é menos 3 aqui, ó, é 1 oitavo. Então veja, conforme eu vou pegando número negativo aqui, o gráfico da função vai decrescendo infinitamente aqui, mas ele nunca vai encostar o eixo x. Tá? Ele não tem como encostar o eixo x. Quer dizer, tá? O valor do y da função aqui nunca vai ser zero. Tá? Quando um gráfico se aproxima de uma reta, de um eixo, a gente diz que aquela reta, aquele eixo é uma assíntota. Então o eixo x aqui é uma assíntota. Tá? Então veja que é o domínio da função aos reais, porque qualquer valor de x que eu pegar aqui vai ter ponto no gráfico. Tá? E a imagem, tá? Que é o valor do y aqui, ó, tá? O y pertence aos reais, tal que o y é maior que zero. Quer dizer, a imagem é o valor do y. Tá? E valores de y que tem ponto aqui no gráfico são só valores de y acima do eixo x, que é onde o y é positivo. Então a imagem é todo o valor do y maior que zero. Tá? E veja que essa função aqui ela é crescente. Tá? Conforme o x vai aumentando, os valores do y vão aumentando também. Tá? Barbadinha. Tá?
Antes de nós ir adiante, né, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Exercício B, ó. F de x igual a 1 meio elevado a x. Então agora aqui a base é 1 meio, ela continua positiva e diferente de 1. Então a mesma coisa, vamos fazer uma tabelinha atribuindo o valor de x e achando y. Então vou atribuir para o x igual a 3. Então vai ficar 1 meio na terceira, 1 na terceira é 1 e 2 na terceira é 8, fica 1 oitavo. Então eu tenho ponto 3, 1 oitavo. Se o x é 2, 1 meio elevado a 2, né, vai ficar 1 quarto, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, ponto 2, 1 quarto. Se o x é 1, né, 1 meio elevado a 1 é o próprio 1 meio. Se o x é 0, 1 meio elevado a 0 é 1. Tá? Se o x é menos 1, 1 meio elevado a menos 1, vai inverter a base e troca o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 inteiro. 2 elevado a 1, que é 2. Então, ponto menos 1, 2. Veja como foi importante o estudo ali das propriedades de potências, né, e radicais, a gente vai ver depois. E as propriedades que a gente vai usando aqui. Se o x é menos 2, 1 meio elevado a menos 2, vai inverter, fica 2 elevado a mais 2, que é 4. Então, menos 2, 4. Se o x é menos 3, 1 meio elevado a menos 3, inverte 2 na terceira, que é 8. Menos 3, 8. Tá? Então, veja aqui o gráfico. Ó, tá? Veja que agora aqui o ponto A está aqui, ó. O ponto A é o ponto menos 3, 8, aqui embaixo. Ó, tá? O ponto B é o menos 2, 4. Menos 2, 4 é o B. O ponto C é o menos 1, 2. Ó, menos 1, 2. O ponto D é o 0, 1. Ó, 0, 1. O E é 1, 1 meio. Ó, 1 meio. Tá? O F ó, é o 2, 1 quarto. E assim por diante. Tá? Daí a gente marca esses pontos e une aqui por essa linha aqui. Veja que conforme o x aumenta, o valor do y vai baixando. Agora o gráfico está decrescendo e ele vai se aproximando cada vez mais do eixo x. Ele nunca vai encontrar o eixo x. É que aqui ele quase se confunde, mas ele nunca encontra. Então o eixo x é uma assíntota. Veja que o domínio da função os reais é a imagem, que nem o gráfico anterior é y maior que zero. Quer dizer, eu só vou ter valores aqui no y, aqui valores positivos, tudo acima do zero. Nunca vai dar zero e nem negativo. Né? E a função agora é decrescente. Né? Barbadinha. Né? Veja que os gráficos das funções, das duas que a gente viu, interceptam o eixo das ordenadas em y igual a 1, pois a igual a 0 é igual a 1. Tá? Então, quando eu tenho a função na forma a elevado a x, tá? Quando x é 0, tá? Eu tenho a elevado a 0 igual a 1. E o gráfico sempre vai cortar o eixo y no 1. Tá? E outra coisa, se a base a for um número entre 0 e 1, como aqui, ó, 1 meio, ó, 1 meio é um número entre 0 e 1, a função é decrescente. E se a base a é maior que 1, como o gráfico do item A, né, que a base era 2, a função é crescente. Então, sempre que a base for maior que 1, a função é crescente. E quando a base for uma fração entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Tá? As funções têm comportamento assintótico em relação ao eixo das abscissas. Né? Isso que eu falei, comportamento assintótico significa que o gráfico vai se aproximando do eixo x, que é o eixo da abscissa, mas nunca vai encontrar. Tá? Na função do item A aconteceu a mesma coisa. Tá? Mas nem sempre a assíntota vai ser o eixo x, isso depende da função. É que aqui o formato da nossa função ele é básico, é A na x. Tá? Mas nós temos outro formato. Então vamos ver aqui, tem C. Ó. 3 na x. Tá? Veja, agora olhando para isso aqui eu já posso prever. Ó, a base é 3, é maior que 1. Então eu já sei que ela é uma função crescente. Tá? Então, ó, uma função crescente. Ó, tá? Se o x é 2, né? 3 ao quadrado é 9. Ó, 2, 9, vai dar o ponto A. Tá? Se o x é 1, 3 elevado a 1 é 3, é o ponto 1, 3. Se o x é 0, 3 elevado a 0 é 1, ó, tá? 0, 1. Tá? Se o x é menos 1, 3 elevado a menos 1 é 1 terço. Então, agora aqui é 1 terço. Ó, tá? E assim por diante. Tá? Então, veja que a função aqui, conforme o x aumenta, a função vai crescendo. Tá? E ela aqui, ó, ela nunca vai encostar o eixo x.
Tá? Veja que o domínio da função é os reais, tá? Tudo que é valor aqui do eixo x tem ponto no gráfico, e a imagem também é y maior que zero. Tá? Vai ser a imagem, os valores de y são sempre maiores do que zero. Tá? E a função é crescente. Tá? Barbadinha. Olha a letra D, ó. 1/3 elevado a x. Veja que agora aqui eu tenho uma fração menor que 1, entre 0 e 1 a base. Então já sei que ela vai ser decrescente, ó. Ao contrário dessa aqui. Veja que o ponto A é o ponto menos 2, 9. Quer dizer, se eu elevar a menos 2, fica 1/3 da menos 2. Como o expoente é negativo, eu vou inverter, fica 3 elevado a 2, que é 9. Se o x é menos 1, ó, vai dar o ponto menos 1, 3. Então 1/3 da menos 1, inverte, fica 3 na mais 1, que é o 3. Se o x é 0, ó, vai dar o ponto 0, 1. Ó. 1/3 na 0 é 1. Ó. Tá? Se o x é 1, 1/3 na 1 é 1/3. Se o x é 1, aqui o valor é 1/3 e assim por diante. Então veja que a função aqui é decrescente e o eixo x é assíntota. Tá? O domínio é os reais, né? Tudo que é valor do x tem ponto no gráfico, e ainda o gráfico está acima do eixo x, tá? Por isso que a imagem é maior que zero. Tem uma função decrescente. Barbadinha. Letra E, f de x é igual a 2 mais 3x. Agora veja que não é só a na x, eu tenho um 2 multiplicando. Tá? Então o que acontece? Se eu tivesse só o 3 na x, não tivesse 2, ó, se olhando só para aqui, eu tenho uma função crescente, porque a base aqui é maior que 1, tá? E a assíntota seria o eixo x. Mas como eu estou sempre somando 2 ao 3 na x, isso significa que o gráfico vai subir 2 unidades. Tá? Então a assíntota vai ser onde o y é 2. Tá? Então o nosso gráfico está aqui. Ó. Tá? Esse gráfico em verde é o gráfico 3 na x, que a gente já fez. Tá? E esse aqui é o 2 mais 3 na x, quer dizer, todos os pontos aqui do gráfico sobem 2. Veja que esse ponto aqui, que o x é 0, ó, se eu botar 0 ali, 3 na 0 é 1. E 1 mais 2 é 3, então vai dar o ponto 3, aqui vai cortar no 3. Tá? Se o x é 1, ó, tá? 3 na 1 é 3, 3 mais 2 dá 5, então se é 1, ó, ele vai lá no 5 aqui, ó. Tá? E aqui, se o x é 1, ele é no 3, então subiu 2. Tá? E veja que agora ele se aproxima aqui, ó, a essa reta que passa aqui no 2, então a assíntota é a reta que passa no 2, é y igual a 2 aqui. Essa é a assíntota. Tá? Veja que o domínio é os reais, tudo que é x tem ponto no gráfico amarelo aqui. E a imagem agora não é maior que zero, a imagem é y maior que 2. Tá? Porque o gráfico amarelo, ó, todos os valores do y aqui, ó, que tem ponto no amarelo, estão acima do 2. Aqui abaixo do 2 não tem gráfico amarelo. Então, por isso que a imagem é y pertence aos reais, tal que o y é maior que 2. E ela é uma função crescente. Tá? Tá? Então, a função tem comportamento assintótico em relação à reta y igual a 2. A reta y igual a 2 é essa reta aqui. Ó. Essa é a assíntota, tá? Y igual a 2. Tá? Porque se aproxima dessa reta e nunca encontra. Letra F. f de x é igual a 5 elevado a x mais 1. Então agora, em vez de eu somar a potência toda, como eu fiz aqui, ó, ao todo 3 na x eu somei 2, eu estou elevando ao argumento que a gente chama. Eu estou somando ao argumento, ao x ali. Tá? Então, veja que quando eu somei a potência 3 na x, o 2, o gráfico se deslocou para cima. Tá? Se eu tivesse subtraído 2, ele ia se deslocar para baixo. Então, quando eu somo ou subtraio a toda a função, o gráfico se desloca na vertical. E aqui, quando eu somo ou subtraio ao x, o gráfico vai se deslocar na horizontal. Tá? Então, veja aqui como é que é o gráfico. Ó. Tá? 5 elevado a x mais 1. É que a base aqui é maior que 1, ó. Então por isso que o gráfico é crescente. Tá? A base é bem grande aqui. Ó. Veja se o x é 0. Se eu botar 0 aqui no x, ó, 0 mais 1 é 1. Então eu tenho 5 na 1, que é o 5. Então se o x é 0, eu vou ter lá no 5. Ó. Tá? Então é esse ponto aqui. Se o x é 1, 1 mais 1 é 2. 5 ao quadrado é 25. Então, se o x é 1, vai dar lá no 25 lá em cima. Tá? Veja que aqui a função ela cresce bem rápido aqui. Tá? Uma das características da função exponencial é que quando ela é crescente, ela cresce rápido. Tá? Se o x é menos 1 aqui, ó. Se
Se o x é menos 1 mais 1 é 0. E 5 na 0 é 1. Então, o ponto menos 1, 1. Então, agora aqui, ó, antes aqui passa no 1 no eixo y. Aqui passa no 1 à esquerda do y. E como eu somei 1, ele se deslocou para a esquerda. Isso acontece. Se o x é menos 2, ó, menos 2 mais 1 é menos 1. 5 na menos 1 é 1 quinto. Então, o menos 2 aqui vai dar 1 quinto aqui, ó. Eu divido em 5 pedacinhos e pego um pedacinho aqui para esse aqui. E assim por diante. Vejo que a assíntota aqui é o eixo x. Tá? Então, o domínio é os reais. Imagem é y maior que zero, né? Está acima do eixo x. Tá? E a função é crescente. Tá? Barbadinha. Letra G. F de x igual a menos 1 meio elevado a x. Vejo que eu tenho uma base fracionária, uma fração menor que 1, e aqui é negativo. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Tá? Então, vou atribuir para o x. O x é menos 3. Então, 1 meio na menos 3 ó, vai dar menos 8 aqui. Ó. Porque ó, 1 meio elevado a menos 3, a expoente negativo vai inverter, vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Com aquele menos 8 fica menos 8. Certo? Se o x é menos 2, 1 meio na menos 2 vai inverter, vai ficar 2 na mais 2. E 2 elevado a 2 é 4. Com menos fica menos 4. Se o x é menos 1, 1 meio elevado a menos 1 vai inverter, fica 2 elevado a 1, que é 2. Com aquele menos fica menos 2. Se o x é 0, 1 meio elevado a 0 é 1. Com aquele menos na frente fica menos 1. Tá? Então 0 menos 1. Se o x é 1, 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Com menos na frente fica menos 1 meio. Se o x é 2, 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Com menos ali fica menos 1 quarto. Se o x é 3, 1 meio na terceira é 1 oitavo. 2 na terceira é 8. Com menos, dá menos 1 oitavo. Eu vejo que o gráfico aqui vai inverter. Ó. Tá? Aí ele é crescente. Tá? Por causa do sinal ali. Tá? Então veja aqui esse ponto A aqui. Ó. O ponto A é o ponto menos 3, menos 8. Ó. Menos 3, menos 8. Tá? O ponto B é o menos 2, menos 4. Ó. Menos 2, menos 4. Tá? O ponto menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 é o ponto C. O ponto 0, menos 1. 0, menos 1 é o ponto D. Tá? Ponto 1, menos 1 meio. Ó. 1 e esse aqui corresponde ao menos 1 meio. Aqui, ó, bem na metade. Aqui, ó. O 2 corresponde a menos 1 quarto. Aqui no 2 vai dar 1 quarto ali, ó, que é metade da metade, e assim por diante. Tá? Então veja que ele vai se aproximando do eixo x, mas nunca vai encostar. Então o eixo x é assíntota. O domínio é os reais, a imagem é y pertence aos reais, tal que y é menor que zero. Então agora os valores do y, que tem ponto no gráfico, estão abaixo do zero, porque o gráfico está todo abaixo do zero. Por isso que a imagem é todos os valores reais menores que zero. Tá? Barbadinha aqui. Tá? Então, e a função é crescente, está decrescendo. Conforme o x aumenta, os valores de y vão crescendo. Tá? Letra H. Agora a gente combinou mais coisa, que f de x é 3 menos 2 terços elevado a x. Então tem aquele sinal negativo e aqui um 3 somando. Tá? Então vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. X e y. Se x é menos 6, tá? Vai dar menos 8,39. Bom, aqui a gente pegou uma calculadora para fazer. Se o x é menos 6, tá? Vai inverter aqui, vai ficar 3 meios elevado a 6. Aí vai ficar 2 na sexta sobre 3 na sexta. Aí a gente divide e faz 3 menos o valor aqui. Tá? Então, tem casos que não dá exato, a gente pega a ajuda da calculadora. Então, quando é menos 6, vai dar menos 8,39. Quando é menos 5, tá? Substituindo o menos 5 ali, 2 terços elevado a menos 5, a gente inverte, fica 3 meios elevado a 5. Aí 3 na quinta dividido por 2 na quinta. Vai dividir por 32, e aí vai ficar 3 menos aquilo ali, que vai dar menos 4,59. Se for menos 4, 2 terços dá menos 4, vai inverter, fica 3 meios na quarta, que vai dar 81,16. Aí divide e diminui, vai ficar menos 2,0625. Se for menos 3, vai dar menos 0,375. Se for menos 2, vai dar mais 0,75. Tá? E agora menos 2 vai inverter, vai ficar 3 meios ao quadrado.
Então vai ficar 9 quartos. E 3 menos 9 quartos agora dá positivo. Se for menos 1 dá 1,5. Se for 0 vai dar 2, porque 2 terços na 0 é 1. E 3 menos 2, 3 menos 1 é 2. Se for 1 vai dar 2,333. Se for 2 vai dar 2,555. Se for 3 vai dar 2,7037. Se for 4 vai dar 2,8024. 5 vai dar 2,8683 e assim por diante. É o 6, tá? E o 7. Tá? Peguei bastante pontos aqui. Tá? Então, feita a tabelinha, veja como é que é o gráfico. Ó. Tá? Vejo que esse ponto A aqui ó, é o menos 6, tá? Esse ponto menos 6, menos 8,39. É menos 6 e menos 8,39 aqui. Ó. O ponto B, ó, o ponto B é menos 5, menos 4,59. É o menos 5 e menos 4,59 aqui. Ó, tá? Aqui o ponto C. Tá? O ponto C é menos 4, menos 2,0625. Ó, menos 4 e menos 2,0. É um pouquinho abaixo do menos 2 ali. Ó, tá? Menos 2 é 0,75. Ó, tá? Se for menos 2, está aqui, ó, 0,75, quase no 1. Se for menos 1, é 1,5. Se for menos 1, é 1,5 aqui. Ó, tá? Se for 0, é 2. Se fizer 0, é 2. E assim por diante. Tá? Veja que a função aqui agora ela é crescente. Tá? Então, tá? O domínio é o reais. Tá? Qualquer x aqui tem ponto no gráfico. E a imagem y pertence aos reais, está aqui y é menor que 3. Tá? Veja que o gráfico aqui ó, ele vai crescendo infinitamente e vai se aproximando dessa linha horizontal aqui que é o 3. Ó. Tá? Então, o y é todos os números menores do que 3. Tá? Função crescente. Tá? Barbadinho. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário.